Esse é o vídeo de suporte 3 de 3, referente ao capítulo 9, reações de formação da ligação carbono-carbono, reações de ciclo-adição, da disciplina GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Um tipo particular de reação de ciclo-adição, no caso a reação de Diels-Alder, produz o que a gente chama de produtos bicíclicos. Como esses produtos bicíclicos aparecem? Olha essa molécula aqui, olha esse dieno. E aí está aqui o dienófilo. Então, de novo, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. E agora o carbono 4 está ligado ao carbono 1. Eles estão presos aqui, ó. Tá vendo? Existe aqui uma ponte que une o carbono 1 com o carbono 4. E está aqui o dienófilo. Então, do mesmo jeito, quando essa molécula reage com essa, o que vai acontecer é que essa ligação π, essa ligação dupla, vai se movimentar na direção do carbono 1. Essa ligação π se movimenta na direção dos carbonos 2 e 3. Esse par de elétrons dessa ligação π se movimenta na direção do carbono B. Então, o resultado disso seria isso daqui, ó. Tá vendo? E essa é uma reação que ocorre prontamente, porque isso daqui é um dieno que tem a configuração sigma-cis travada, como nós já conversamos. Mas olha aqui, pessoal, o carbono A se ligou ao carbono 1, tá vendo aqui, ó, nova ligação sigma, ao mesmo tempo que o carbono 4 se ligou ao carbono B, tá aqui a nova ligação sigma. E essa dupla se movimenta para a posição entre os carbonos 2 e 3. Esse é o produto. É um sistema bicíclico. Por que bicíclico? Eu estou vendo um sistema cíclico aqui, mas eu estou vendo outro sistema cíclico aqui também. Tá vendo? Aqui é um ciclo. Aqui também é um ciclo. Carbono 1, A, B e 4, ó, e esse carbono que está aqui nessa ponta, formam um ciclo, do mesmo jeito que aqui forma-se outro ciclo. Esse carbono que está aqui é o carbono que você está vendo aqui, ó. Lembram quando os dois grupos aparecem apontados, ó, quando esse grupo aparece apontado para a parte de dentro do dieno e esse aparece apontado para a parte de dentro do dieno, olha que os dois aparecem na cunha cheia, como nós já vimos nos vídeos anteriores. Isso daqui é uma das formas de olhar para essa molécula, e é uma forma que aparece de forma menos comum, na verdade, nos livros e nos artigos científicos. Isso daqui você está olhando essa molécula por cima, é como se você estivesse olhando um carro assim, por cima, tá vendo? Só que, como eu já disse, nos artigos, nos livros, vai ser mais comum olhar essa molécula por um outro ângulo. Nós vamos olhar ela de lado. Ou seja, nós vamos pegar essa molécula, segurar ela por aqui, e dar uma leve torcida no espaço, de forma que eu consiga enxergar ela assim, pela lateral dela. Esse carbono 1 é esse carbono 1. Ó, esse carbono 2 é esse carbono 2, ó, que faz uma ligação dupla com o carbono 3. Então, esses dois carbonos são esses dois carbonos. O carbono 4 é esse carbono 4 aqui, ó. Repara que o carbono 4 e o carbono 1, os dois se unem a esse grupo CH2. É esse grupo CH2 que está aqui em cima, ó, o carbono 1 e o carbono 4. Os carbonos A e B são esses dois carbonos aqui. Enquanto essa molécula aqui você estava olhando ela pela parte de cima, essa daqui você está olhando ela lateralmente, como se você estivesse olhando o mesmo carro, mas agora não mais por cima, mas fazendo uma visão lateral. Tá vendo aqui, ó? É exatamente isso que você fez nesse caso. Você está olhando essa molécula, esse produto bicíclico aqui, pela parte lateral, e vai ser muito mais comum você ver os livros, os artigos na área de química orgânica mostrando as moléculas bicíclicas assim, porque isso daqui faz a gente conseguir enxergar alguns detalhes com mais facilidade, que a gente vai discutir daí a pouco. Agora que eu entendi como os produtos bicíclicos aparecem, como eu faço, por exemplo, para aumentar o tamanho dessa ponte que existe aqui, ó, nessa parte de cima? Estão vendo que essa parte que une aqui, ó, o carbono 1 do dieno ao carbono 4, ela veio justamente desse grupo CH2? Então, se eu quiser mexer na extensão dessa parte aqui, ó, essa alça, vamos dizer assim, dessa molécula, eu tenho que mexer então no tamanho que existe na cadeia carbônica entre o carbono 1 e o carbono 4. Se eu fizer essa mesma reação de novo, ó, repara, mais uma vez o carbono A vai se unir ao carbono 1. A dupla ligação vai se movimentar para entre os carbonos 2 e 3, e eu vou formar uma nova ligação entre o carbono 4 e o carbono B. Mas eu não posso esquecer que entre os carbonos 1 e 4 eu tenho um grupo CH2 e CH2.
um grupo CH2, e agora eu estou olhando a molécula de novo por cima. Mas, para analisar produtos bicíclicos, é melhor olhar eles lateralmente. Então, olha essa molécula aqui, espacialmente, exatamente essa que você está vendo aqui. Os carbonos 2 e 3 são esses dois carbonos aqui. O carbono 1 e o carbono 4, ó, o carbono 4 e o carbono 1 são esses dois. E eles se unem simultaneamente a esse grupo etil que está aqui, ó, na parte de cima da molécula, tá vendo? E o carbono A e B são esses dois carbonos que você está vendo aqui. Repara que o carbono B está para o mesmo lado que o carbono 3. O carbono 3 está para o mesmo lado que o carbono B, assim como o carbono A está para o mesmo lado que o carbono 2. Então é assim que a gente analisa a formação de produtos bicíclicos através da reação de Diels-Alder. Do mesmo jeito, esse daqui é um dieno que reage prontamente porque ele tem a conformação sigma-cis travada. O carbono 1 e o carbono 4 apontam para o mesmo lado. E qual é a estereoquímica que aparece na formação desses produtos bicíclicos? Do mesmo jeito que nós já vimos, a estereoquímica é ditada pela estereoquímica dos reagentes. Então vamos analisar a estereoquímica que vai aparecer quando eu utilizar um dienófilo cis, que nem esse daqui, ó. Esse dienófilo tem o grupo nitro apontado para o mesmo lado no carbono A e para o mesmo lado no carbono B. Quando essa reação acontecer, pessoal, o carbono A vai se acoplar ao carbono 1. Está aqui, ó. O carbono A vai se acoplar ao carbono 1. E o carbono 4 vai se acoplar ao carbono B. O carbono 4 vai se acoplar ao carbono B. Como no alceno, inicialmente, o grupo nitro estava para o mesmo lado, tanto no carbono B quanto no carbono A, olha o que acaba acontecendo. Aqui no carbono B, o grupo nitro aponta para baixo. Aqui no carbono A, o grupo nitro aponta para baixo também. Os dois terminam com a configuração cis em relação um ao outro. Está vendo aqui, ó? A configuração do dienófilo acaba ditando qual vai ser a configuração no produto final. Enquanto os dois grupos nitro apontam para a mesma face, os dois hidrogênios também apontam para o mesmo lado, nos carbonos A e B. Essa relação cis um em relação ao outro é por causa do dienófilo que você utilizou como material de partida. Essa é uma forma da molécula de se aproximar do dieno para fazer a reação. Mas ela poderia ter acontecido também nesse formato aqui, ó. Do mesmo jeito aqui, o dienófilo, o grupo nitro, está para o mesmo lado. Estão vendo? Essa é uma outra forma de aproximação espacial, que faz ligar o carbono B ao carbono 4 e o carbono A ao carbono 1. Do mesmo jeito, os dois grupos nitro estão apontados para o mesmo lado, para a mesma face, e os dois hidrogênios também. Esse é outro produto possível. Só que nesse caso, esse aqui é o produto majoritário e esse aqui é o produto minoritário. Tem agora uma ordem de preferência em relação ao qual o produto vai ser formado majoritariamente. Esse produto majoritário é chamado de adulto. O produto de uma reação de Diels-Alder normalmente é chamado de adulto. Então, esse daqui é o adulto endo, ou produto endo. Esse daqui é o adulto exo, ou produto exo. Agora, vamos pensar por que um seria majoritário e o outro seria minoritário. Olha o produto exo, o produto minoritário. Nesse caso, pessoal, os dois grupos nitro, estão vendo? Agora eu estou representando ele de forma completa, como eles realmente são no espaço. Eles acabam se aproximando muito desse grupo CH2 que está aqui, nessa parte da estrutura, ó, nessa alça, vamos dizer assim, entre o carbono 1 e o carbono 4. Isso acaba gerando repulsão estérica, repulsão espacial e diminuindo a estabilidade desse produto. O que não acontece no produto endo. No produto endo, agora, esses dois hidrogênios da dupla ligação estão aqui, ó, apontados para fora da estrutura. Eles não estão apontados aqui para baixo, causando repulsão com esses novos grupos que entraram. Isso ajuda a explicar por que o produto endo também aparece numa quantidade maior do que o produto exo. A explicação completa, verdadeira e detalhada, na verdade envolve uma interação secundária entre os orbitais p desse grupo com os orbitais p do dieno. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes. A gente pode ficar simplesmente com a explicação de repulsão espacial interna que existe no produto exo quando eu comparo com a repulsão espacial interna que existe no produto endo, e explica a formação majoritária do produto endo quando eu comparo com o produto exo.
E se eu tiver um dienófilo trans, o que vai acontecer? Do mesmo jeito, pessoal, ó, quando eu tenho um dienófilo trans, mais uma vez o carbono A vai se unir ao carbono 1, o carbono B vai se unir ao carbono 4, mas olha agora a configuração relativa do carbono B com o carbono A. Enquanto no carbono A o hidrogênio vai apontar para cima, o grupo nitro vai apontar para baixo. Mas se eu partir do dienófilo trans, aqui eu termino com a configuração trans também, respeitando a configuração que existia no dienófilo inicial. No carbono B, o grupo nitro vai estar para cima e o hidrogênio vai estar para baixo. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é exatamente o contrário, que no carbono A o grupo nitro esteja para cima e no carbono B o grupo nitro esteja para baixo. Agora, nessas duas possibilidades, qual das duas vai ser majoritário e qual das duas vai ser minoritário? Nesse caso, a mesma repulsão que esse grupo nitro provoca aqui com o grupo CH2 não difere da repulsão que esse grupo NO2 promove a repulsão aqui nesse grupo CH2 aqui em cima. Isso quer dizer que o nível de estabilidade dessas duas estruturas é praticamente o mesmo. Então, eu não vou ter diferença na produção desses dois. Eles vão aparecer em igual quantidade. Não tem nenhum fator que governe essa reação acontecer preferencialmente de um jeito ou do outro. Olha outro exemplo aqui embaixo. De novo, partindo de um dienófilo trans, o que vai acontecer? O carbono A se acopla ao carbono 1 e o carbono 4 se acopla ao carbono B, resultando nesse produto. Ó, respeitando que partiu do dienófilo trans, eu termino com uma configuração trans entre os carbonos A e B. No carbono A, o grupo aldeído está para baixo, o hidrogênio está para cima. No carbono B, o aldeído está para cima e o hidrogênio para baixo. Mas eu poderia ter uma aproximação com uma outra orientação espacial, de forma que no carbono A o aldeído estivesse para cima e no carbono B o aldeído estivesse para baixo. Do mesmo jeito, não tem nada, não tem nada que favoreça essa molécula com relação a essa. Então, de novo, eu vou ter 50% de uma situação, 50% da outra. Então, partindo do dienófilo trans, eu vou ter uma mistura desses dois. Enquanto eu parto do dienófilo cis, aí vai ter uma preferência pelo adulto endo, como nós já vimos anteriormente. Olha um exemplo aqui de laboratório que funciona muito bem. Misturar ciclopentadieno, que é esse composto aqui, com anidrido maleico, também vai formar um produto bicíclico. Também vai formar, na verdade, um produto tricíclico nesse caso, como nós vamos ver. Mas é o mesmo tipo de reação. Mais uma vez, o carbono A vai se acoplar ao carbono 1, o carbono 4 vai se acoplar ao carbono B. Só que olha um detalhe. Agora, pessoal, eu tenho aqui uma dupla ligação cis. Esse grupo está para o mesmo lado que esse, mas eles estão conectados entre si. Então, na hora que a reação acontecer, ó, esse grupo e esse grupo vão estar orientados para o mesmo lado. Para baixo tem a carbonila, para baixo tem a carbonila, mas as duas carbonilas estão conectadas entre si, formando um anidrido. Essa é uma das possibilidades de produto. A outra possibilidade é que esses dois grupos estejam apontados para cima. Tá vendo? O carbono B está aqui apontado para cima com a carbonila e aqui no carbono A apontado para cima com a carbonila. Lembrando que eles se conectam entre si formando um anidrido. Mais uma vez eu tenho aqui uma preferência entre o majoritário e o minoritário. O majoritário é o produto endo, é o adulto endo, onde esse grupo aqui está mais afastado desse grupo CH2 que está aqui na cabeça de ponte, aqui nessa parte na molécula. Na parte de análise retrosintética, agora a gente não vai passar por formação de sínton, como nós vimos em aulas anteriores. Eu não vou ter como montar um sínton positivo, um sínton negativo, porque vocês viram que esse tipo de reação química não ocorre por interação nucleófilo-eletrófilo. Para fazer análise retrosintética, você vai ter que partir do seguinte princípio. Quando você vê um ciclo com uma ligação dupla, isso daqui pode ter sido montado por uma reação de Diels-Alder. Nós já sabemos que essa ligação e essa ligação podem ter sido montadas em laboratório. Então eu faço uma desconexão retrosintética aqui e já monto a estrutura do dieno e a estrutura do dienófilo que eu preciso para formar esse sistema cíclico. Já parto direto para os equivalentes sintéticos. Não tem como eu montar síntons nesse caso.
Do mesmo jeito aqui, olha outro exemplo. Eu tenho aqui um sistema cíclico e eu estou vendo aqui uma dupla. Então, ó, uma dupla que estava aqui poderia ter se movimentado para cá e uma dupla que estava aqui poderia ter se movimentado para cá. Então, essa pode ser uma nova ligação e essa também. Então, quebrando aí nesses pontos, ó, eu tenho essa estrutura. Esse seria o material de partida que eu preciso para montar esse produto que você está vendo aqui. E mesmo que exista estereoquímica, eu também consigo propor qual o material de partida, qual a estereoquímica do material de partida, como nós já vimos antes. Então, de novo, ó, se eu pensar que essa dupla pode ter formado aqui, a partir de uma movimentação de uma dupla que estava aqui, essa é uma nova ligação que pode ter sido formada e essa também. Quebrando essas duas ligações, eu teria que ter esse dieno e esse dienófilo. E aí, de novo, ó, se está na cunha cheia, isso quer dizer que aqui no material de partida esse éter de silício estava apontado para dentro da estrutura do dieno. Se aqui está na cunha tracejada, quer dizer que esse grupo estava apontado para cima, como nós já vimos aí nos vídeos anteriores dessa mesma aula. E um último tipo de reação de Diels-Alder que nós vamos estudar é um tipo particular de reação de cicloadição chamado de reação de Diels-Alder intramolecular. Esse composto aqui, ó, o 3E-deca 1,3,9 trieno, se for colocado em benzeno e submetido ao aquecimento, você termina com esse composto, o octaidronaftaleno. Agora, por que uma molécula linear aberta se transforma numa estrutura fechada com dois ciclos? O que explica isso? Com dois ciclos e uma dupla posição especificamente nessa posição. Vamos olhar melhor essa molécula aqui, ó. Eu vou numerar toda essa cadeia carbônica, colocando carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui essa dupla eu vou chamar de carbono A e B. Essa é uma conformação espacial possível para essa molécula. Mas ela também pode adotar essa conformação que você está vendo aqui. Nada impede ela de adotar essa conformação espacial, principalmente se você aquecer. Se você aquecer o sistema, você dá energia para a molécula adotar outras conformações, mesmo que elas sejam menos estáveis. Repara aqui nessa região da molécula e aqui nessa região. Isso aqui é um dieno. Isso aqui é um dienófilo, pessoal. Isso quer dizer que essa molécula pode sofrer uma reação de Diels-Alder intramolecular. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos separando o dieno do dienófilo. Esses 4 carbonos aqui permitem, então, que essa estrutura se oriente no espaço, aproximando o dieno do dienófilo, permitindo, então, o fechamento de um sistema cíclico. O carbono B se acopla ao carbono 4, formando uma nova ligação sigma, e o carbono 1 se acopla ao carbono A, formando uma nova ligação sigma. Olha que reação interessante, ela produz dois sistemas cíclicos, conectados um com o outro, e ainda eu sei exatamente qual a posição da ligação dupla nova que vai aparecer, qual a ligação dupla que vai restar nessa reação. Agora, será que toda molécula que tiver então duas duplas e uma dupla separada vai sofrer uma reação de Diels-Alder intramolecular? Não. Quais moléculas podem sofrer esse tipo de reação? Quais são as condições que permitem uma reação de fechamento de sistema cíclico intramolecular ocorrer igual você viu no caso anterior? Olha essa molécula. Eu tenho agora um dieno separado de um dienófilo por um carbono apenas, um carbono 5. Então, outra conformação que essa molécula pode adotar é essa. Agora eu preciso, então, para fechar uma Diels-Alder intramolecular, que esse dieno interaja com esse dienófilo. Mas para isso eu tenho que pegar essa dupla e puxar para cá. Tenho que fazer isso aqui, ó, arrastar isso aqui na marra para cá. Talvez o seu sentimento já esteja te dizendo que isso daqui não é uma conformação possível. Aqui, ó, eu precisaria, para respeitar o fato de que esse carbono é sp2, eu precisaria que essa ligação estivesse para cima aqui no ângulo de 120 graus, ou aproximadamente 120 graus. Para fazer isso, eu tive que torcer essa ligação de um modo que é impossível. Isso quer dizer que essa reação aqui, ó, essa dupla vindo para cá, se conectando, fazendo o carbono B se conectar ao carbono 4, e o carbono 1 se conectar ao carbono A, isso daí é impossível. Quando eu tiver apenas um carbono separando o dieno do dienófilo, a reação de Diels-Alder intramolecular não vai ser possível,
Não vai ser possível porque essa conformação aqui necessária não é possível de ser atingida. Bom, então um carbono não dá certo. 2 dá certo? Então eu tenho aqui de novo um dieno e um dienófilo. Então essa é uma conformação possível. Mas eu preciso que essa dupla esteja aqui, ó, na frente do dieno. Então eu vou pegar isso daqui e vou arrastar para cá. Quando eu fizer isso, olha o que acontece. De novo aqui, olha o ângulo que se formou nessa posição, pessoal. Aqui deveria ser um ângulo de 120 graus. Isso daqui ainda não é um ângulo de 120 graus. Então, apesar disso daqui no papel eu conseguir desenhar um mecanismo, a verdade é que essa reação também não ocorre. Então, se eu tiver 2 carbonos separando o dieno do dienófilo, eu ainda não consigo fazer a reação de Diels-Alder intramolecular. Mas se eu tiver 3 carbonos separando o dieno do dienófilo, agora eu já tenho essa situação. Olha isso daqui. Agora eu posso pegar essa dupla ligação, entortar aqui um pouco e trazer ela aqui para próximo. Agora esse ângulo é um pouquinho maior do que 120, mas ele não é tão longe de 120. O que acaba acontecendo aqui é que dessa vez essa reação de Diels-Alder intramolecular ela ocorre. Se eu tiver 3 carbonos separando o dieno do dienófilo, ou 3 átomos separando o dieno do dienófilo, agora essa reação é possível de ser feita em laboratório. Se eu tiver 4 átomos, também, como você viu no modelo anterior, no modelo que foi visto no slide anterior. 3 e 4 átomos de carbono, ou 4 átomos quaisquer, a gente vai ver outros exemplos, separando o dieno do dienófilo, agora já é uma condição que permite esse tipo de reação acontecer. Esse tipo de produto é possível de ser obtido nesse tipo de reação. Esse daqui não, esse daqui também não. Justamente por causa das conformações impossíveis de serem adotadas no espaço. O que acaba acontecendo é que uma molécula dessa reage com outra dela mesma, numa reação de Diels-Alder clássica que você já viu aí nos exemplos anteriores. Agora, existem situações que aceleram Diels-Alder intramolecular? Existem sim. Olha essa molécula aqui. Eu tenho aqui um dieno separado por 1, 2, 3, 4 átomos de um dienófilo. Então, essa é uma condição que favorece a reação de Diels-Alder intramolecular. Então, ó, dificuldade nenhuma de aproximar o dieno do dienófilo no espaço. Você pode desenhar isso daí sem problema. E fechar o sistema cíclico aqui, ó. Tá vendo? Fecha-se um novo sistema cíclico entre o carbono B e o carbono 4, o carbono A e o carbono 1. E essa reação ocorre com uma velocidade relativa de 1. Já essa daqui ocorre com a velocidade relativa de 10.000 vezes mais rápida do que a de cima. Do mesmo jeito, o que acontece aqui? Você pode desenhar a conformação que aproxima o dieno do dienófilo e mostrar o fechamento do sistema cíclico. Mas por que aqui embaixo foi tão mais rápido do que aqui em cima? O que você já estudou antes continua valendo aqui. Tudo que você já estudou antes sobre reações de Diels-Alder vai continuar valendo nas reações de Diels-Alder intramolecular. E isso daqui é um dieno que na maior parte do tempo não vai estar nessa conformação sigma-cis. Na maior parte do tempo ele vai estar na conformação sigma-trans, como nós já vimos. Aqui eu tenho um dieno, mas ele está travado na conformação sigma-cis, que acelera as reações de Diels-Alder, como nós já vimos, o que explica por que essa reação de baixo é tão mais rápida do que a reação de cima. E por fim, a estereoquímica das reações intramoleculares. A estereoquímica vai ser exatamente o que você já viu antes. Tudo que você aprendeu sobre estereoquímica de reações de Diels-Alder continua valendo aqui, nesse caso. Está aqui o dieno, está aqui o dienófilo. Vamos colocar eles no espaço, obedecendo a estereoquímica que existe entre eles. Aqui é um dienófilo cis. Então eu desenhei aqui um dienófilo cis. Ó, esse grupo está para o mesmo lado que esse grupo. Aqui uma dupla que não tem configuração cis e trans, mas essa tem. O grupo maior está para cima, o grupo maior está para baixo, é trans. Então a segunda dupla eu tenho que desenhar de forma que o grupo maior esteja para um lado, o grupo maior esteja para o outro. Então trans também. Cis, trans. Resultado. Quando esse sistema cíclico fechar, ó, vamos lembrar, o hidrogênio aqui, ó, que está apontado para a parte de dentro do dieno, ele acaba na cunha cheia, como nós já vimos. Do mesmo jeito aqui, ó, estão vendo que os dois grupos estão para o mesmo lado, esse grupo CH2 está para o mesmo lado que o éster, o grupo CH2 termina para o mesmo lado que o éster.
E os dois hidrogênios apontam também para o mesmo lado. A estereoquímica aqui é governada pela estereoquímica do dienófilo. A estereoquímica aqui é governada pela estereoquímica do dieno, como nós já vimos antes. E se eu partisse não do dienófilo cis, mas do dienófilo trans, o que iria acontecer? De novo, você tem que orientar eles no espaço obedecendo essas estereoquímicas. Aqui não tem estereoquímica, mas aqui tem. Essa dupla ligação é trans. Essa dupla ligação continua trans. Essa aqui é trans. O éster está para cima, o grupo CH2 está para baixo. Então eu tenho que, de novo, desenhá-las no espaço obedecendo o fato de que essa dupla é trans. O grupo éster para um lado, o grupo CH2 para o outro. E agora eu fecho o sistema cíclico. De novo, o hidrogênio que está apontado para dentro aqui do dieno termina na cunha cheia, como nós já vimos. Agora, como um grupo está para um lado, um grupo está para o outro, a estereoquímica trans aqui produz uma relação trans entre esses dois átomos de carbono. Tá vendo? O éster está na cunha cheia e o grupo CH2 está na cunha tracejada, diferente do produto que você viu na parte de cima nessa reação. Então, exige um pouco mais de trabalho para fazer essa visualização tridimensional, mas vocês estão vendo que segue o mesmo padrão do que vocês já viram lá no vídeo 1 sobre estereoquímica dos produtos das reações de cicloadição de Diels-Alder. Então agora você vai terminar o capítulo 9, lendo o item 5, fazer os exercícios 6, 7 e 8, e a leitura complementar é o Solomons Química Orgânica, disponível no site da biblioteca.